Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é sobre o pecado. O assustador é ver que o engano do pecado, para quem está pecando, que o pecado não parece tão pecaminoso assim. Nós perdemos de vista o quão pecaminoso é o pecado e também os males que ele traz. Quando cometemos, nos tornamos vulneráveis às sedutoras mentiras das tentações. Talvez essa seja uma das razões pela qual existem histórias como a seguinte que nós vamos ler agora em Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 29, que diz assim: Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, correndo por todos os lados o saudavam. Perguntou então ele aos escribas: o que é que estão discutindo? Respondeu-lhes um dentre a multidão: Mestre, eu trouxe aqui meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, convulsiona de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando, e eu pedi aos teus discípulos que expulsassem e eles não puderam. Ao que lhe Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco, até quando eu hei de suportar? Trazei-me. Então trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou endemoniado. Então ele cai por terra, revolvendo-se, espumando. Então perguntou o pai dele, Jesus: há quanto tempo isso sucede? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que disse-lhe Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, por isso ajuda-me na minha incredulidade. Então Jesus, vendo a multidão correndo, se aglomerando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes então: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de jejum e de oração. E são histórias como essas. Deus ama nos confrontar com duas coisas. Primeiro, o mal dos males. É o único lugar onde a libertação pode ser encontrada. Analise a descrição de que o mal tem feito esse garoto, o que o mal estava fazendo esse garoto. Nada de bom. Uma pessoa, quando o mal domina o seu coração, nós só vemos que o pecado é realmente horroroso e assustador. O pecado, ele é destrutivo e ele não deve, em hipótese alguma, ser desprezado, nem tornado simples. O pecado é algo destrutivo. Você não deve ler essa história e se perguntar se o mal é tão terrível assim. Essa história deve colocar um santo temor em nosso coração. Todavia, não apenas isso. Ela deve fazer muito mais que isso. Essa história está destinada a nos assegurar que a graça de Deus encontrada em Jesus, essa graça que liberta, essa graça que salva, essa graça que restaura e que restitui, não importa quão pecaminoso o pecado seja ou quão o mal esteja agindo na vida de uma pessoa. A graça de Deus, ela é excelente.
Não importa quão poderoso o mal seja, o poder libertador de Deus é maior do que tudo isso. A poderosa libertação que há na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você consegue viver nesta graça, reconhecendo essa graça, você pode viver em equilíbrio. Que o Senhor permita que o nosso coração saiba como o pecado ofende a Ele. Que o Senhor nos ajude a tirar toda a incredulidade do nosso coração a respeito da malignidade do pecado e do mal que muitas vezes nós somos confrontados. Então, o que nós podemos fazer é fazer como esse pai. Ao que Jesus diz, ele fala: tem compaixão de mim. E Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Então, muitas vezes, a incredulidade do coração é o maior pecado que tem gerado males na vida das pessoas. Esse homem, ele fez um pedido em lágrimas a Jesus, dizendo: Senhor, eu não creio, então ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus fez isso. Até mesmo o pecado da incredulidade, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado, ele pode ser tirado do nosso coração e da nossa mente, nos dando convicção que nós temos um Jesus, que não importa o lugar, ou a situação, ou o mal, ou o pecado que tenha entrado em nossa vida, Ele tem poder para salvar e Ele tem poder para libertar. Que você encontre a graça do Senhor em reconhecer que muitas vezes nós deixamos de exercer a nossa fé, nossa confiança no Senhor, porque o mal nos rodeia. Mas maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que venceu por nós. A palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Ele venceu. O mal não vai vencer, porque ele já foi vencido pelo Cristo da cruz, aquele que morreu e ressuscitou. E ele está agora diante do Pai. Ele está nos guardando, nos protegendo e nos levando de volta para casa. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Que Deus te abençoe e até lá.